Olá pessoas, Rafa Dantas aqui e vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Nessa edição a gente vai conseguir já ter uma percepção do que os leitores estavam achando de todas essas mudanças. Só que antes da gente ver isso eu vou pedir, desce aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual já em questão, capítulo 128, a falta de zelo refletindo em críticas. Terceira edição após as mudanças e fica perceptível que muitos assuntos estavam passando desapercebidos pelos editores da revista. Bom, passando desapercebidos ou só não queriam focar nessas pautas mesmo, isso não tem como a gente saber. O que despertou a atenção de que isso estava acontecendo foi o questionamento na seção jurídica do SOS, onde um leitor queria saber o que significava a ação que o governo do estado do Rio de Janeiro ajuizou no Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento da união estável, a importância e diferença que poderia fazer para os homossexuais. Em outros tempos, de G Magazine, uma notícia dessas, que foi o start para a ação que entrou em vigor em 2011 e que nos possibilitou esse direito, teria sido uma matéria de grande importância na revista. Mas, nessa nova era, foi apenas uma notinha tipo de rodapé. E para mostrar que essas coisas não estavam fáceis, nem se reencontram sua própria identidade, nem o excesso de ensaios estava agradando os leitores, que além de reclamar que não haviam mais famosos posando, só dançarinos da noite e atores pornô, que para muitos não fazia sentido algum visto que o trabalho deles já é estar nu, então qual a graça de vê-los dessa forma nas páginas da revista, os leitores ainda afirmavam: sou leitor assíduo da G e acompanhei cada transformação pela qual a revista passou. Por isso me sinto no direito de falar que achei que ela se transformou numa revista de muito homem pelado. Não estou reclamando do nu, mas estava acostumado a encontrar mais entretenimento, informação e variedades. Outro ponto que deixava claro que a revista ainda precisava se reencontrar nessa nova direção era a seção Recado do Editor, que antes sempre trazia textos incríveis da Ana e agora se tornara um parágrafo sem muita relevância ou consistência em meio ao próprio sumário da revista. Embora a televisão nunca perdesse o brilho em Seu Olho no Olho, que nessa edição em Homossexualidade e Hipocrisia mostrou como o enrustimento pode acarretar atos violentos e abusos do poder, é possível perceber que, em sessões como Entrevista, que nessa edição teve o privilégio de conversar com participantes do BBB8, Marcelo Arantes, que a direção das perguntas e questionamentos, tipo, você é mais assediado por homens ou por mulheres, está namorando, é baladeiro, qual o seu tipo de homem, o que te atrai numa mulher, permeia uma visão muito rasa do que se poderia extrair numa conversa com alguém tão interessante para o mundo LGBT. E agora a pergunta do Rafa. Usando como base a entrevista dessa edição, você acredita que até essa sessão já estava representando o empobrecimento do editorial da G? Eu estava pensando aqui no momento histórico que estava acontecendo na época, né, dessas edições, e eu acho que politicamente estava num momento meio complicado, que eu acho que era a época do mensalão. E muitas pautas que envolviam o militância e o público LGBT parece que sempre era muito abordado pelo governo do PT. E eu não sei se a revista, nessa nova direção, estava querendo assumir uma postura mais isentona, justamente dessa história de militância e de estar falando muito a respeito dessas pautas LGBTs que parece que sempre se encaminham mais para um lado político. Então a gente vê que eu acho que não foi por acaso as entrevistas e as matérias ficarem com esse ar mais superficial. Eu acho que a revista estava mais focada em parecer justamente mais comercial. Justamente que quando você não assume lado nenhum, você não é militante, você só fala de amenidades e de coisas fúteis, você, de certa forma, vamos dizer assim, você encontra menos resistência de pessoas que têm opinião formada e que podem acabar, tipo, começando a se distanciar da sua publicação porque você está justamente mantendo um posicionamento muito assertivo a respeito de um assunto específico. E eu acho que nessa ideia deles de tipo, não, vamos ficar mais neutrão, não falando muito sobre os assuntos, eu acho que parece justamente que tipo assim, a gente pode dessa forma angariar mais público para a revista, porque vão ser pessoas que vão começar a consumir e não vão se incomodar muito porque a gente não vai estar tocando na ferida de ninguém. Então, quanto mais superficial a gente for, mais a gente... Tanto que a gente consegue ver isso hoje, trazendo para nossa realidade, os influenciadores e como tá tudo muito polarizado nas mídias sociais e que, tipo, quando você assume um posicionamento, como você, tipo assim, você começa a se direcionar só para um nicho mesmo tipo de público. E muitos artistas não se posicionam, justamente politicamente falando,
que eles acabam absorvendo todos os lados. E ninguém sabe o que a pessoa é. Ela fica de isentona. E a gente sabe que os isentões sempre tem muito mais público, né? E aparentemente a G tava nesse caminho. Só que eu acho que tava saindo como tiro pela culatra, porque eu acho que o público que era assistido pela G, que consumia a G, justamente eles precisam dessa parte, porque justamente se não tem essa parte, a gente continua sendo marginalizado na sociedade. E eu acho que eles começaram a perceber isso nas publicações que estavam por vir, porque eu acho que eles começaram a perder público. Porque se você não tem uma assistência para o público que se sente marginalizado e trata tudo como oba-oba, como é que você vai fidelizar essas pessoas se elas não estão vendo nenhum tipo de benefício? Porque, tipo, tá, eu vou viver de entretenimento pela minha vida inteira, mas eu perdendo direitos à torta e à direita e vocês não se preocupando em passar essa informação pra gente? Eu acho que tava, assim, muito superficial. Eu acho que era proposital, mas eu acho que eles acabaram tiveram que fazer alguma coisa a respeito, porque eles não iam conseguir manter o público dessa forma. Colunas que continuavam firmes e fortes era a voz da BGLT, que nos faz ter uma saudade imensa de governos anteriores, onde o Ministério da Saúde lançava planos nacionais de enfrentamento de epidemias de AIDS e infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, e alimentando a libido, o David Brasil trazia uma foto generosa do atleta do vôlei Giba caminhando pela orla carioca. Antes da gente partir para a próxima parte da análise desse editorial, eu vou pedir para você dar um pulinho aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar as notificações. Mesmo a revista, já estando com tantos ensaios, ela ainda adicionou mais a seção 40 graus, que trazia um ensaio sensual sem nudez, nessa edição com o ator Felipe Roque. Mas os leitores tiveram abaixo da seção Galeria, que por fim era o último suspiro de esperança de rever a foto de algum famoso que havia posado no passado. A seção Melhor de G Online trouxe fotos do modelo Ronaldo Schaum, que havia posado para o site como macho da hora. O Lolita dessa edição foi o modelo e gogoboy Vitor Lima, que trabalhou muitos anos como garoto de programa e hoje em dia se dedica ao fisiculturismo. Na seção Desejo, o praticante de musculação e capoeira, que provavelmente também deveria ser o gogoboy, que é o Vivieira. O ensaio de capa ficou com o Donato Spigariol, gogoboy, há mais de 10 anos, que fez o ensaio para agir como uma despedida da carreira, pois sentia que estava na hora de alçar novos voos. O que conseguiu, pois atualmente é um cirurgião dentista e atua no segmento de harmonização facial. E assim a gente termina mais esse capítulo. Enfim, gente, é isso. Não tem muito o que falar, porque realmente o editorial da revista estava no declínio, mas estamos aqui na torcida ainda de que o negócio vai melhorar nas próximas edições. Obrigado por ter vocês aqui comigo, mais esse capítulo, e eu espero que antes de ir embora, dê um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações, meu Instagram tá aqui embaixo, comenta bastante, compartilha o vídeo, e a gente se vê semana que vem. Até já já.